Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo para vocês falando sobre livros que eu já li, resenha de livros. E o livro da qual eu vou falar hoje é esse livro aqui, olha, do Sêneca, gente. Sêneca, ele é um autor e tanto, né? Ele foi muitas coisas na vida dele. Lembrando que eu não sou profissa em história ou filosofia, então eu acabo falando alguma coisa errada ou nada a ver. Mas o Sêneca, gente, olha só. Esse livro tem as orelhas, né? E tem a orelha daqui, que fala sobre o livro, e a última que fala sobre a quem ele era. Então vou ler aqui um pouquinho para você que não conhece o Sêneca ou conhece. O Sêneca, ele nasceu em Córdoba, na Espanha, no ano 4 a.C. Há muito tempo. Durante o Império Romano. Ele era filho do orador Mauro Aneu Sêneca, o Velho, e passou grande parte da sua vida em Roma, onde estudou retórica e filosofia. Escreveu 9 tragédias e uma sátira, e deixou diversos escritos em prosa, entre eles 124 cartas, tratados e uma série de ensaios filosóficos. E o principal representante romano do estoicismo, doutrina filosófica caracterizada pela consideração do problema moral, condenado ao suicídio por conspiração contra o imperador e morreu no ano de 65 depois de Cristo. Então, gente, faz muito tempo. Ele viveu, ele é um filósofo, né? Ele é filósofo, ele é autor, ele é escritor. Então, nas obras dele nós podemos encontrar filosofias, nós podemos encontrar reflexões, as ideias que ele tinha, assim como muitos filósofos que passaram por esse mundo, né? Como Sócrates, como Platão, né? E ele foi o Sêneca, um desses filósofos, e ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então, era por volta ali do ano da transição do antes de Cristo até o depois de Cristo. E assim, particularmente, eu sou cristão e eu acredito em Jesus. Eu não sei você, mas assim, ele viveu nos tempos que Jesus também viveu na Terra, entendeu? Então é um fato muito interessante. E ele vai falar sobre muitas coisas aqui nesse livro. E o título principal desse livro é Sobre a Brevidade da Vida. Eu comprei esse livro por R$ 15, se eu não me engano, em uma feira de livros. E eu comprei esse livro porque, por causa do Sêneca, né? Assim, é o primeiro livro que eu li do Sêneca. Eu admiro um pouquinho personalidades assim. E aí eu comprei esse livro. E ele vai falar sobre a brevidade da vida, ele vai falar sobre o quanto a vida passa depressa, ele vai fazer muitas dessas reflexões que são até parecidas com reflexões de Eclesiastes da Bíblia, sabe? E aqui, pessoal, por dentro como é, olha só. Jesus, olha aqui. Olha só, e tem esse barquinho. E o livro, esse livro especificamente, ele é dividido em 3 partes, que é sobre a brevidade da vida, o segundo, um consolo para a Hélvia, e terceiro, sobre a tranquilidade da mente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né, sobre como foi a minha experiência além do Sêneca. Então, gente, primeiramente, quando eu comecei, eu confesso que eu não entendia muita coisa. Assim, é um livro que você tem que se concentrar muito. Não fazer esforço, mas um livro que você tem que se concentrar, não é ler só por ler. Aquela coisa, a gente lê as palavras, mas passa batido na nossa cabeça e a gente, como se não tivesse lido nada, a gente tem que reler de novo. Eu já tive muito isso aqui com esse livro. E esse livro, pessoal, vai falar, é o próprio Sêneca, né, falando, os escritos que ele escreveu naquela época, e ele vai falar sobre o quanto a vida é breve. Ele vai falar sobre o quanto a vida passa muito rápido, né? E aí ele vai citar as opiniões dele sobre o caso. Uma coisa que eu achei interessante que ele disse. Já tem um pouquinho de spoiler aqui, gente. Então, se você não gosta de spoiler, acho que não é bom você ver esse vídeo, não.
Mas eu garanto que, mesmo com esse vídeo, acho que vai ser uma boa leitura mesmo você indo atrás desse livro. Ele vai falar sobre pessoas que perdem muito tempo. Ele vai falar muito isso sobre o tempo. Ele vai falar sobre pessoas que acabam perdendo tempo fazendo coisas bobas, fazendo coisas fúteis. E é uma coisa tão interessante que, se você usar a imaginação, você consegue imaginar como era Roma na época. Entendeu? Você consegue imaginar. E aqui aqui um dado histórico praticamente, né? Apesar de ser de filosofia, ele fala sobre... Ele usa exemplos de imperadores, de governadores, né? Para exemplificar as ideias dele. Então é uma coisa que, além de filosófica, também é histórica, né? Que, se você imaginar direitinho, dá para você ver ali tudo que está acontecendo, né? Como se fosse um jornal praticamente. Mas principalmente, é claro, que é em relevância às ideias dele. E na segunda parte, que é Um Consolo para Hélvia, é uma carta que ele escreve para a mãe dele, que é essa tal de Hélvia, e ele vai falar sobre vários assuntos. Então, como eu falei, eu não sou profissa em filosofia, né? Então eu não tive um estudo do Sêneca, né, do início ao fim, para poder compreender a intenção que ele usou ali de escrever a carta, mas eu pude compreender um pouquinho do que ele estava querendo dizer, entendeu? E aí ele escreveu essas cartas para Helver falando de muitas coisas, né? Ele não fala de uma coisa só, ele fala de um assunto que vai puxando dos outros. E ele falando sobre a vida da Helver, falando sobre a vida feminina, né, dela, falando ela como mulher, o quanto de coisas que ela passou. E falando dos netos dela. Se eu não me engano, fala da esposa dele também, tipo, cuide dos meus filhos, alguma coisa assim. Que dá pra deduzir muita coisa da vida do Sêneca através desse livro. Tipo, não é a história do Sêneca, mas dá pra deduzir muita coisa. E o livro tem uma vibe muito pensativa e ao mesmo tempo melancólica, né? E tem o último, qual é a última parte, que eu já esqueci, sobre a tranquilidade da mente. Que ele vai falar sobre você viver uma vida com uma mente tranquila, né? Você ter atitudes de alguém que procura essa tranquilidade na vida, o que vale a pena na vida. Ele vai falar muito sobre isso, do início ao fim do livro. Coisas que valem a pena na vida, coisas que não valem na ideia dele. É uma conversa com o Sêneca, praticamente, né? E, se eu não me engano, pelo que eu entendi, na última parte era também uma carta para um amigo dele, né? Então, são meio que cartas do Sêneca praticamente aqui, entendeu? Que ele escreveu para as pessoas e que, incrivelmente, a gente está tendo a oportunidade de ler o que ele escreveu naquela época, né? E, pessoal, tem essa capa aqui bonita, né? Linda. Eu gostei, achei bonita, linda, é simples, mas é linda. Apesar de que eu acho que eu não tenho muito essa coisa com capa. É um livro, gente, que particularmente eu acho bom de ler. Não demora, assim, eu não tive minhas dificuldades para ler esse livro, né? É um livro que eu recomendo. É um livro que assim, não recomendo, mas se você quiser ler, tá aqui, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o meu resumo. Comenta aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu tô aberto a críticas também, tá? Comenta nos comentários se você já leu algum livro do Sêneca ou de outros filósofos e qual livro eu poderia trazer aqui para vocês, né, para fazer um review, para fazer um resumo, né? Eu ainda tenho vários livros ali para poder trazer para vocês em vídeo, então vocês não perdem por esperar, tá bom? Muito obrigada. Se você gosta desse conteúdo, deixe o seu gostei, seu compartilhamento, seu comentário. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E além de livros, eu estou falando de vários outros assuntos aqui também. Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima. Opa! Ai, Jesus, até a próxima.